Então vamos lá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, mais um webinário da Digital House Schools. Nós estamos então aqui com a presença de amigos queridos e de professores de longa data, alunos da Estação Hack que fizeram o curso conosco, e hoje a gente tem o prazer de ter o professor Arthur Miller, especialista em currículo, e hoje ele vai fazer um relato para nós, uma conversa teórica sobre registro e avaliação. Esse é um tema que, para nós da educação, esses dois temas são muito relevantes, né? Porque essa combinação entre avaliar a partir de registros, um olhar mais cultural para o currículo, é uma discussão que a gente vai e volta, precisa fazer frequentemente. Então, hoje a gente convidou o professor Arthur Miller, que ele tem um currículo muito interessante, ele pode contar um pouco da trajetória dele para que a gente o conheça melhor. E a gente, então, hoje fala desses temas, registro e avaliação, pensando num currículo cultural. Arthur, muito obrigada pela sua presença, né? A gente está bem satisfeito em tê-lo aqui, né? Fazia tempo que a gente estava aí nessa conversa para você vir. A gente tem outros colegas aqui que também esperamos que venham fazer parte dessa conversa conosco. A gente costuma fazer da seguinte maneira: as pessoas vão colocando seus questionamentos, suas contribuições no chat, e eu vou costurando entre o chat, a sua fala. Então, de vez em quando, eu vou te pedir licença para poder interromper um pouco, trazer as falas dos professores, dos colegas que estão nos acompanhando aqui, se você me permitir. Tudo bem para você? Sim, claro. E a gente talvez tenha a participação especial de uma estagiária, da Luna, que é a cachorrinha do Arthur, que está aos pés dele hoje. Pode ser que ela participe em algum momento, né? Porque ela é um pouco ativa, né? Ela come papel de parede, coisas do gênero. Então, pode ser que ela participe em algum momento. Não se assustem, né? Ela é totalmente domesticada. Mais ou menos, né? Então, Arthur, muito obrigada, viu, pela sua presença. Então, a palavra é sua. Bom, primeiro eu vou começar pela Luna, né? Eu espero que ela não participe, porque se ela participar, o computador vai embora, né? Então, eu espero que ela fique sentadinha onde ela está agora, que ela está quietinha, né? Então, bom, brincadeiras à parte, obrigado pelo convite, né, Kátia? É sempre um prazer falar sobre educação física, registro e avaliação, esses temas tão caros, né? A prática docente, a formação dos professores. Agradeço a presença de todo mundo, né? Os amigos queridos que eu fiz durante a docência. Aliás, eu não consigo identificar nenhum que eu não tenha feito durante a docência, né? Aqui na sala. Olha que coisa interessante, né? E, bom, e é isso, né? A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essas duas orientações didáticas que a gente chama lá no currículo cultural. São alguns fragmentos da pesquisa que eu desenvolvi e que eu venho desenvolvendo lá na Faculdade de Educação. E à vontade, né? Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer consideração. Bom, antes de falar estritamente sobre o trabalho, a pesquisa e as orientações, falar um pouquinho da minha trajetória enquanto docente, né? Então, eu gosto muito de dizer que eu nem sempre pensei da forma como eu penso, eu nem sempre trabalhei da forma como eu trabalho. Então, no início da minha vida profissional, eu tinha uma outra perspectiva de educação física, outros atravessamentos teóricos, metodológicos, né, que faziam com que eu tivesse outras práticas, né. E aí chegou num belo... Eu sempre dei aula em escola, então a minha vida, quase metade dela de docente, ela se fez na escola pública, né. Eu sou um dos maiores defensores da escola pública e na escola estadual, né, escola estadual, 1º ao 5º ano. E num certo momento, lá pelos anos de 2006, se não me engano, eu acho que como todo profissional da escola, eu entrei numa crise por não acreditar que a educação física, ou por não compreender que a educação física se resumisse só naquilo, né? Na busca de uma melhor aptidão física, na busca de uma qualidade de vida e tal, né? Então, nesse momento eu entrei em contato com
o professor Marcos Neira, que foi o meu orientador no mestrado, no doutorado, e é o professor que coordena o nosso grupo de pesquisa, mas, na verdade, eu entrei em contato com ele não como professor, mas como amigo, né? Porque eu já o conhecia antes mesmo dele ser o professor Marcos Neira, né? O professor doutor Marcos Neira. E ele me ajudou bastante, me convidou para participar como aluno ouvinte lá de uma disciplina na graduação, e foi ali que comecei a travar contato com a cultura corporal, né? Primeiro a pedagogia cultural, depois a cultura corporal e hoje educação física cultural, né? Bom, eu baseei os meus estudos nos registros, então em que medida que os registros realizados pelos docentes podem, de alguma forma, alimentar a prática, né? Reorganizar as práticas docentes a partir dos acontecimentos, e aí eu trago como acontecimento mesmo um atravessamento Foucaultiano, né? De conflito para as aulas, e agora, pensando ainda nos registros colado na avaliação, como que poderia ser uma avaliação numa perspectiva cultural, né? Fico muito feliz em ver aqui na sala a minha amiga querida Nina Escudeiro, né, que foi a primeira pessoa no GPF que pensou na avaliação como autopoiese, um trabalho maravilhoso que eu recomendo, né, um pensamento totalmente diferente, e a nossa ideia mesmo é aprofundar, né, a partir dessas pesquisas, aprofundar essa ideia. Por quê? A educação física cultural, ela se baseia, né, em algumas epistemologias e ela vai se descolando daqueles princípios biológicos, né? Então, podemos dizer que até o ano 2000, quando a gente tem um documento formalizado da educação física na área da linguagens para o ensino médio, até o ano 2000 a gente tinha uma educação física ainda que partia dos pressupostos psicobiológicos, né? Então, aquisição de novas habilidades, melhora de coordenação, aquela coisa que, aqueles conteúdos que eu acredito que tem atravessado a nossa prática, acho que de todo mundo que está na sala aqui, né, enquanto aluno, né, então isso foi constituindo a representação, a imagem que nós temos como educação física. Mas a partir de 2000, a educação física ingressa essa grande área chamada linguagem. Então, não tem como a gente continuar com a mesma prática que a gente vinha fazendo, né? Se antes ela era associada a ciências biológicas e você tinha um procedimento, né, uma orientação pedagógica encaminhada para isso, agora, na área da linguagens, você tem que ter outros atravessamentos, né? Então, na educação física cultural, nós temos uma base de apoio em 4 epistemologias muito bem definidas, que é o multiculturalismo crítico, né? São vários multiculturalismos, né? Mas a gente entende que o crítico é o que trata da diversidade cultural, reconhecendo as diferenças presentes na escola, não assimilando e nem calando, mas reconhecendo a importância de cada um. Os estudos culturais, né, a partir principalmente das ideias do Stuart Hall, né, da descentralização do sujeito, da identidade pós-moderna, aquela coisa toda. O pós-colonialismo, que aí tem muito a ver com as práticas corporais, a gente descolar principalmente daquelas práticas que comumente a gente vê na escola, que a gente chama de quarteto fantástico, né? O futebol, o handebol, o basquete, o vôlei, não são práticas da nossa cultura, mas foi introduzida nas escolas e isso aculturou as nossas práticas, deixando de lado, por exemplo, o samba, a capoeira, que são coisas muito mais relacionadas com as nossas raízes históricas. E o pós-estruturalismo, que para nós vem tomando uma força maior, né, que é um pós-estruturalismo no sentido do Derrida mesmo, né, que para nós vem tomando uma força maior, principalmente na relação de signo e significado. Então, na perspectiva estruturalista, você tem uma relação muito forte entre um signo e a determinação de um significado para esse signo. No pós-estruturalismo, você tem um signo com vários significados. E é aí que nos interessa na educação física cultural. Porque a mesma prática corporal ela pode acontecer em contextos diferentes e assumir significados diferentes, né? Isso, o que vai determinar esses significados? O contexto, a produção cultural, as trocas entre os estudantes, as respostas que eles dão, os acontecimentos, os atravessamentos que eles têm, e um conceito que a gente vem trabalhando muito, que é de experiência do La Rosa, que é o como que essas coisas nos afetam e quais são os ecos que isso produz, que são as produções de subjetividades. Né? Tudo bem, Kátia? Pode continuar? Ou... Pode. Pode, eu estou anotando aqui. Meu caderninho está ficando lindo. Ai.
Calma, Aí, você está falando, daqui a pouco a gente pergunta. não, porque se você não falar nada, eu vou embora, hein? Então, vamos lá. Vai, manda bala, manda bala. Então, nesse contexto, né? Eu estou fazendo essa contextualização, gente, porque é importante que a gente perceba de qual local que essa educação física está falando, né? Por muito tempo, lá no grupo que a gente participa, a gente dá os cursos lá de extensão, né? E a gente fala sobre o currículo cultural. E muitas vezes os professores e as professoras que lá estão, eles não conseguem identificar essa prática porque eles estão num outro contexto de um outro currículo. Então, como eu falei, o registro, por exemplo, ele não é uma invenção do currículo cultural. A avaliação, muito menos. Então, se eu não disser para vocês qual é a epistemologia que está seguindo nessas práticas, é muito capaz das pessoas dizerem assim: ah, mas eu também registro, ah, mas eu também faço ampliação. Sim, mas a intenção é outra porque a base epistemológica é outra. Isso é muito importante. Então, lembrando, como a educação física, ela abraçou de vez a linguagem, ou a linguagem abraçou de vez a educação física, não há como a gente ficar fazendo mensuração psicobiológica nos nossos alunos, né? Eu tô frisando isso bastante porque no final eu vou fazer, né, no final eu pretendo fazer um comentário puxando mais para a realidade que nós estamos vivendo de tempos de ensino remoto, hibridismo e toda essa coisa que nós estamos vendo, né? Bom, nesse sentido, então, para nós, o que é a escola, né? O que se torna a escola? A escola, na verdade, é um grande espaço onde as crianças, os jovens, os adolescentes, né, os adultos, eles circulam, né, e eles carregam a sua cultura de chegada. Então, não tem como você entrar pelo portão, passar pelo portão da escola e deixar quem você é, né? Mesmo que, por muitas vezes, o movimento da escola seja de tirar esse conhecimento e instituir para as crianças o conhecimento tido como verdadeiro, correto, o que deve ser apreendido, né? Não é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes as crianças não veem relação nisso, elas acabam deslegitimando, né, esse processo de entrar na escola, de não se apropriar daquele espaço, daquela situação. Tá? O que você quer dizer com isso, Arthur? Porque você está dizendo assim, a escola é um espaço cultural, certo? Sim. Um espaço de produção de cultura. Ela é um espaço cultural e é um espaço de produção de cultura. E os sujeitos que estão ali, eles também são sujeitos de cultura. As crianças, os jovens, né, os adultos que estão ali. E quando você diz que... Em que momento que essa deslegitimação... palavrinha difícil. Acontece? Que tipo de ideia que o currículo pode trazer e que não é legítimo para as crianças ou não é legítimo para os jovens, ou o contrário, que a cultura deles não é legitimada na escola? Um bom exemplo que a gente pode ver é, por exemplo, quando a escola ela considera o tempo de ensino e de aprender igual para todo mundo. Legal. Então, você pega, por exemplo, porque, gente, a ideia de escola segmentada por idade não é desde que a escola foi inventada, isso é recente, né? E aí, quando você segmenta as crianças pela idade, você precisa criar instrumentos para saber se isso está dando certo, que é a prova, né? E eles vão chamar isso de avaliação, né? Nós temos uma outra visão de avaliação. Então, quando você trabalha dessa forma estruturalista, como uma forma de ensinar e uma forma de aprender, você padronizou, você massificou, e aí a criança que de repente tem uma representação diferente daquilo que está posto, ela se sente fora, ela não legitima aquilo que está acontecendo, e isso pode implicar em várias coisas, né, Kátia? Não é a minha área de estudo, mas, por exemplo, tem uma professora que participou da minha banca do mestrado, a Elaine Prodóximo, que fala sobre a produção da violência nas escolas, ela também trabalha um pouco sobre isso. A gente tem alguns pontos de convergência e divergência sobre isso, né? Mas, enfim, é algo que deve ser considerado, né? Porque quando a criança não se vê pertencente àquele local, pensa, ela vai passar 5 horas num local onde ela não se vê como integrante daquilo, né? Não existe nenhum tipo de link entre o que ela traz e o que ela vai fazer. É como se a escola dissesse, olha, o seu conhecimento é legal, mas aquele não serve. Então, nós precisamos trabalhar, a produção cultural que nós vamos trabalhar é essa da escolar. E a escolar vai trabalhar com a produção científica desfragmentada de trás para frente, né? Para você poder seriar a concepção de currículo do Tyler, né? Que ainda hoje, do Bob, do Tyler, que ainda hoje está aí em vogue. Eu acho curioso, só fazer um parênteses, né? Eu acho curioso as escolas que falam de propostas novas, mas ainda segmentando, ainda seriando, né? É nisso que a gente tem que mexer.
E não se a criança tem uma aula interdisciplinar ou se ela está fora do espaço escolar, né? Enfim, mas isso aí a gente pode falar em outro momento, né? Sim, Bom, sim. mas então a educação física cultural, e aí eu vou falar educação física porque é a minha área de licenciatura, né? Mas a gente tem trabalhos muito bonitos, né? Bem bacanas, feitos por professores de ciências, professores de matemática, também nessa área cultural. Então, é só para a gente não imaginar que isso seja possível só na educação física. Não, não, né? Existem outras áreas também atuando, pesquisas já produzidas sobre isso, inclusive. Bom, a gente tem uma série de orientações didáticas, né? As orientações didáticas, na verdade, é aquilo que o professor, a professora, vai trabalhar, né, no dia a dia com as crianças, né? Com as crianças, com os jovens, tal. Então, a gente tem algumas orientações didáticas, né? O mapeamento, aprofundamento, a ressignificação, que elas não acontecem numa ordem, elas acontecem à medida em que as coisas, os acontecimentos vão se desenvolvendo na aula e o professor, aula a aula, vai reorganizando aquela ação didática. Então, a gente costuma dizer muito o seguinte, que o currículo cultural, ele sabe de onde ele sai e ele sabe onde ele vai chegar, né? Onde ele quer chegar, mas a gente não sabe o caminho. O caminho, ele é pavimentado durante a prática, exatamente nessas trocas com os alunos. E aí eu trago duas coisas bem importantes para essa discussão. O primeiro é um trabalho de um colega nosso, Ivan Santos, que fala sobre tematização, a ideia de rizoma, né? Então, o rizoma, a raiz da planta, né, da árvore, que ela tem um crescimento para todos, tridimensional. Então, esse é o conhecimento produzido pela análise cultural, né? Esse é o conhecimento produzido. Ele cresce, ele amplia, ele aprofunda, mas você não tem controle se ele é para baixo, se ele é para cima, se um atravessa o outro, porque a gente trabalha com a imprevisibilidade. Essa é a palavra-chave do currículo, porque quando a gente prevê, a gente já espera certas respostas. E aí eu passo por cima dos acontecimentos na perspectiva Foucaultiana. Aí nós vamos entrar na lógica da sequência didática. Não me importa a resposta que meu aluno traga, desde que ele faça o que está sendo solicitado. O currículo cultural ele vai operar numa outra lógica. Eu considero o acontecimento, eu considero a imprevisibilidade e isso vai me instrumentalizar. Eu não gosto dessa palavra, mas eu não consigo pensar em outra, tá? Tá. Isso vai me instrumentalizar para que eu reelabore a minha prática pedagógica, que eu venha trazer uma outra situação didática para uma próxima aula. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo, né, Caixa? Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Isso é ótimo. Viu, Marcelo? Vai um exemplo aí, viu, Marcelão? Então, olha lá. Vamos supor que numa aula nós estamos trabalhando a capoeira, né? E aí uma criança, na hora que você faz a prática, ela está assistindo um vídeo sobre a capoeira, ela vê os capoeiristas, as capoeiristas batendo o tambor e você ouve a seguinte fala. Gente, eu estou dando um exemplo que acontece na aula, mas bem extremo, né? A criança fala assim, eu não vou fazer porque isso é coisa de macumba. Gente, não há necessidade de você interferir, de você brigar com a criança, mas olha lá, você realizou um registro naquele momento. Esse registro é um acontecimento, é um confronto de representação. Se a gente trabalhar na sequência didática, aula 1, aula 2, aula 3, eu vou desconsiderar e na próxima aula eu vou tentar ensinar todo mundo a bater tambor. Mesmo que essa criança não queira. Mas eu ouvi o que essa criança falou. Houve um confronto de representações. Então, lá, a cultura que ela está trazendo de chegada não é a que está circulando. O que a escola tem que fazer? Abrir diálogo, abrir a conversa sobre essas representações. Então, o professor, a professora, na perspectiva cultural, não pode chegar na aula seguinte e ficar mostrando como é linda e maravilhosa a capoeira e como a macumba é legal, a umbanda é legal. Não, não pode fazer isso, gente, porque senão nós estamos polarizando, nós estamos operando no binarismo. Não, simplesmente a gente tem que trazer para essa criança outras representações da mesma coisa. Mostrar para ela que vários grupos sociais, né, vários grupos também praticam a capoeira com outros olhares. E deixar que essa criança ressignifique essa cultura que ela trouxe ou não. A gente não tem o compromisso de mudar essa visão. Porque mudar a visão da criança é um pressuposto psicobiológico. Ah, eu não sabia, agora eu sei. Não. A gente tem que garantir que a prática, a orientação pedagógica, né, a proposta pedagógica da aula instrumentalizou a criança para que ela possa ressignificar através de um aprofundamento, de uma ampliação.
que ela veja, por exemplo, um vídeo de outros grupos sociais praticando a capoeira, ou que a professora convide um grupo de capoeira para vir para a escola, ou que a escola promova um passeio onde as crianças irão até um lugar, né, um centro onde as pessoas pratiquem capoeira. Gente, essas coisas, as crianças vão relacionando a prática com seus praticantes, né? E elas vão ressignificando aquilo que elas tinham de representação, né? Então, lembra que eu falei no começo que uma das epistemologias do currículo cultural é o pós-estruturalismo. Se a gente ficar operando no binarismo, nós estamos na relação estruturalista. Então, como uma prática pode ter várias representações, aí é que entra o pós-estruturalismo, né? Arthur, o que você está querendo dizer seria mais ou menos assim, ó. Você está dizendo que nessa perspectiva curricular não haveria o compromisso de mudar o aluno, de modificar o modo como ele pensa, mas a ampliação da experiência para que o próprio sujeito crie seus próprios mecanismos de significação. É isso. Se a gente pedir um socorro aqui para o La Rosa, né, ele vai dizer para a gente que a experiência, na verdade, é a forma como afeta as pessoas criando a sua subjetividade. E se a gente pensar dessa forma, e a gente realmente pensa assim, né? Cada um tem o seu tempo. Isso não é uma coisa linear, não é algo... É muito singular, por isso que chama subjetividade, né? Sim, ela não tem um tempo em que ela aconteça. Então, lá, eu segmento as crianças, eu divido as crianças em classes, por idade, por conhecimento, sei lá, como quiser. E aí eu fico aplicando várias orientações, várias práticas pedagógicas para que todas elas tenham aquela relação de ensino-aprendizado próprio, né, próximas uma da outra, para que no final do ano elas sejam promovidas para o ano seguinte. Se você fizer uma constatação, vamos falar os termos de hoje, tá, Kátia? Não são os termos que a gente utiliza, mas se você fizer uma sondagem nessas crianças, muitas vezes não aparece a aprendizagem dos conteúdos. Então, nós estamos falhando miseravelmente nisso. Sim, né? sim. Então, qual que é a relação? Para que isso acontece? Por que isso acontece? Bom, nós estamos criando, então, tarefeiros, estamos criando crianças para realizar provas, não sei, a gente precisa repensar. Esse é um momento muito peculiar da educação, onde a educação física poderia... Eu fico muito triste, e assim, é uma tristeza mesmo, né? Quando eu vejo, por exemplo, a educação física sendo utilizada de formas assim... Não vou falar como ela vem sendo utilizada, mas como ela deveria ser utilizada, né? É um momento tão interessante que a gente poderia, mesmo remotamente, provocar os nossos estudantes no seguinte sentido. Vamos pegar uma coisa que está em vogue. O Campeonato Brasileiro de Futebol retornou. Né? Vamos falar de práticas corporais. O futebol, ok. O Campeonato Brasileiro de Futebol retornou. Nós temos 40 atletas profissionais já doentes. E o campeonato não parou, ele continua. Né? Então, lá, a educação física, ela tem uma série de conteúdos, uma série de contribuições que poderiam proporcionar para os nossos alunos a ampliação desse conhecimento, a ampliação dessa visão, para que não ficasse só o futebol pela diversão. Então, gente, quando você pega times grandes de São Paulo, né, do Brasil, não vamos entrar no mérito das dívidas que eles têm, mas eles têm totais condições de testarem os atletas diariamente, de isolar os seus atletas, os centros de treinamento são verdadeiros hotéis 5 estrelas, né? As escolas públicas, na sua maioria, são assim. Essas são as coisas que a gente deveria propor para os nossos estudantes. Essa é a reflexão que a gente deveria propor para os nossos estudantes. Então, lá, quando a gente vai falar dos estudos culturais, do pós-colonialismo, são essas epistemologias que entram na brincadeira, né, no jogo aqui da reflexão. Claro, né? Não é ficar também discursando e falando, não, né? Nós somos professores de educação física, professoras de educação física, o nosso estudo é sobre o corpo, é sobre o movimento, né? Então, nós somos uma área do movimento. Mas não é um movimento pelo movimento, é um movimento como texto, é um movimento como produção de significado, como produção de sentido, como produção e ressignificação. É mais nessa ideia, né? Então, nesse jogo todo aí de significação e ressignificação, a gente traz uma relação, um tripézinho, né, que a gente chama de problematização, registro e avaliação. Então, ainda falando do Ivan, né, o Ivan Santos, ele vai trazer essa ideia de problematização. Eu vou fazer pedir licença aqui para você, Arthur, porque Claro. o Eurico compartilhou com a gente um cartoon a partir da sua fala.
Tem várias coisas aqui no chat, né? Depois eu vou trazer essas coisas, mas ele compartilhou um cartoon, então eu vou compartilhar essa imagem só para você ver que interessante. Você sabe que de vez em quando eu fico olhando pro chat aqui, eu tô olhando pro lado, é porque o chat fica passando e ele não tem como não olhar. Acho que eu tô compartilhando com vocês. Estão vendo o cartoon? Sensacional, sensacional. Não é? Olha que interessante. Ele falou que veio à mente dele conforme você estava falando, e assim, acho que mostra, é bem significativa essa imagem, né? Acho que revela muita coisa aqui. Obrigada, viu, Eurico, pela sua intervenção aqui. Muito obrigada. Sensacional. Acho que faz todo isso. Bacana. Tem um livrinho, né? Eu acho que todo mundo deve conhecer, que chama Cuidado Escola. Esse livro, gente, esse livro foi escrito no começo dos anos 80 e ele ainda é atual. Então, alguma coisa tá errada, né? Porque um livro escrito no começo dos anos 80, onde o Brasil passava por uma abertura política, né? Depois de um longo período de ditadura. E aí o que se é pensado na escola, naquele momento, ainda está em vogue hoje, né? Tanto nas desigualdades quanto nos acertos, a gente precisa repensar de novo a escola, né? Na verdade, não é escola, espaço, cultura material, né? É escola como prática pedagógica, como centro de troca de experiência. A gente precisa repensar isso aí, né? Eu tive uma conversa um pouco antes de entrar nessa sala, a gente estava falando sobre os indicadores de avaliação, e aí me caíram sobre essa prova PISA, né? Mas o Brasil, ele está pessimamente colocado na prova PISA. Aí eu perguntei para a pessoa, mas quem organiza a prova PISA? Gente, é o CDE que organiza, é uma entidade econômica. Então, a gente precisa desconfiar quando você tem um um grupo de economistas elaborando prova, né, gente? Mas, enfim, isso também acho que é outra... Mas eu acho que são as derivações quando a gente fala de currículo cultural, né, Arthur? Quando a gente fala de currículo cultural, nós estamos pensando nas práticas culturais, né? Dessas crianças, dos jovens, dos professores, da comunidade toda que envolve a escola, né? Então, nós estamos pensando sobre diferentes dimensões, né? E assim, quando você traz o exemplo do futebol, para pensar essa prática corporal, né, de cultura corporal, como é que ela se realiza, né? E que implicações ela tem, acho que é uma boa discussão que a gente pode trazer para as crianças, né? É isso mesmo. Porque senão, né, o que acontece, né, Kátia, né? Kátia, todos e todas, né? A escola, ela na verdade, ela está reproduzindo aquilo que está chegando, ou que é... E aí nós vamos voltar no Paulo Freire, quando ele denunciava lá a escola como um local de reprodução das desigualdades, né? Ainda estamos nessa lógica, né? Precisa de alguma forma, eu não digo romper, porque o rompimento ele é muito traumático, mas a gente precisa, ou talvez romper mesmo, e garantir esse trauma, porque algum redirecionamento tem que ser dado. Não dá para a gente continuar nessa mesma perspectiva. O lado bom do currículo cultural, a gente costuma brincar muito lá no grupo, que é assim, né? Se as pessoas falam, então o currículo cultural é o melhor. Não. É o que é, assim, é o que é o mais interessante nesse momento. Pode ser que daqui a uns anos a gente desdiga o que nós estamos dizendo, né? Porque a sociedade é muito dinâmica e os contextos eles têm que ser considerados. Se no macro ele tem que ser considerado, no micro, quando chega na escola, as micro-relações da comunidade com o ambiente escolar, também tem que ser, né? E nada mais é do que o documento oficial da escola, o PPP, né? Então, o que está lá é o objetivo da escola enquanto instituição de ensino. Ele precisa ser lido, relido, visto, revisto, escrito, reescrito, e atender sempre às necessidades de quem acessa a escola, que é o pai, a mãe e as crianças, né? Ou os jovens, no caso do EJA, né? Enfim. Tanto que no currículo cultural, um dos princípios agora também é a articulação com o plano pedagógico da escola, né? Então, é um princípio deste currículo articular essas práticas. Mas então, aí o que acontece, né? Esse tripézinho, problematização, registro e avaliação, proposto a problematização, num contexto mesmo freiriano, né? Que o Ivan traz para a gente, né? Em 2016, na tese dele, é exatamente isso. Você vê um acontecimento, esse acontecimento, vamos chamar de tema gerador, né? Como diria Paulo Freire, né? Ele vai disparar um desencadeamento de problematizações sobre aquela situação de aula. Então, é só para a gente confirmar, reafirmar, né, que as ações elas não podem ser cristalizadas no começo do ano, senão você desconsidera completamente essas coisas, né? Você não tem uma produção de conhecimento democrático e durante o percurso, quando as coisas acontecem. E aí é fundamental, porque a problematização ela pode ser gerada e ela vai reorganizar a prática docente
mas ela pode ser gerada muitas vezes pela fala de um aluno que geralmente não fala, ou até pelo silêncio desse aluno. Também é considerado um posicionamento. Então, se a gente tem visões mais tradicionais de educação e ensino, mais estruturadas de educação de ensino e aprendizagem, aquele aluno nosso que não fala, por muitas vezes ele pode ser desconsiderado nessa relação, né, no espaço de aula. O currículo cultural ele vai olhar o silêncio desse aluno também como um posicionamento, então é um olhar diferenciado. Por isso que é importante que a professora lance mão de registros. E aí a gente fala de registro, né? A gente tenta ampliar essa palavra, porque o registro não precisa ser a escrita. A escrita é um tipo de registro. Pode ser uma fotografia, pode ser um desenho, pode ser na oralidade. Tem experiências muito interessantes, por exemplo, de você pegar a câmera fotográfica, o celular, entregar na mão da criança e pedir para que ela retrate. Na hora que ela retrata a prática, já é a representação dela, porque ela vai buscar o melhor ângulo, então ela já está buscando a representação. Deixa eu trazer algumas falas aqui do chat. Sim. A Eliane Corrêa está dizendo assim, ó, é importante também pensarmos no quanto a visão de educação física limita-se ainda apenas aos movimentos corporais dissociados da visão discursiva, a ponto de, por exemplo, muitas das atividades das aulas de educação física pedidas durante a pandemia serem pedindo a um aluno para gravar vídeos dele fazendo exercícios, polichinelo, abdominal, etc. Aí ela põe, que triste isso, não? A Vera Longo diz, a prática pedagógica, à luz desta percepção, não pode apenas fazer com que os alunos desenvolvam-se em nível linear apenas, ou que construam conhecimentos técnicos e táticos de esportes coletivos, mas que consigam ressignificar suas representações. Nesse sentido, não é importante a criação de projetos culturais no contraturno para a escola pública, para lhe ofertar cultura. Aí a Eliane diz, meu afilhado, por exemplo, tinha que gravar vários vídeos e mandar para o professor, mas a pergunta é, para quê? A serviço de que ideia? Para qual contexto? Né? Então, acho que essas falas, elas corroboram um pouco o que você estava falando, Arthur. O que a gente mais vê, na verdade, infelizmente, a gente ainda vê, né, a educação física descolada de uma coisa que a gente chama de contexto. E aí ela se torna uma prática alienante. Por que alienante? Porque ela está fora da realidade. Gente, vamos lá, né? Num contexto de pandemia, onde as pessoas estão morrendo, existe uma briga política, né, danada aí rolando. O que é mais importante agora? É a criança fazer polichinelo? Então, percebe como isso é totalmente descolado da realidade? Como é descolado, ela cumpre a tarefa, ela posta o vídeo, e aquilo, de acordo com a Rosa, não foi experiência para ela. Não afetou, muito pelo contrário. Se afeta, vai afetar no sentido contrário daquele que a gente gostaria que afetasse. E a gente está falando aqui da educação física, mas a gente pode replicar ou reproduzir para todos os componentes curriculares. Porque se tem uma coisa que nós temos discutido aqui nos nossos webinários, muito fortemente, é exatamente a questão da descontextualização. Então, o quanto há um excesso de conteúdos para as crianças, né? E conteúdos que não fazem sentido algum, nem para as crianças, nem para os professores e professoras que estão trabalhando absurdamente, né? Então, sob dois aspectos, a gente vem perdendo uma oportunidade relevante de rediscutir a educação. Quais os sentidos? As pessoas estão isoladas em espaços, às vezes, os mais diferentes, nas mais diferentes condições, né? E a escola tem perdido a oportunidade de trazer essa reflexão para as crianças. Aqueles conteúdos tradicionais da escola, as práticas que vinham sendo desenvolvidas, esse momento era exatamente o momento para a gente rever isso. Aproveitar para repensar. Só para abrir um espaço aqui, tá, Arthur? Desculpa a interrupção. Não, imagina. Nunca é uma interrupção, é uma contribuição, né? Mas você sabe, Kátia, que agora, né, pelo menos no nosso entendimento, né, o que a gente deveria estar discutindo agora? Nós, que eu digo assim, universidade, pesquisa, professores, né, comunidade escolar, a gente deveria estar pensando no currículo de 2021. Sim. Né? Porque a gente sabe que o ano escolar de 2020 não vai acabar em 2020. Então a gente deveria pensar como é que vai ser 2021. E não ficar perguntando para pai e mãe se eles querem que retorne a aula, não ficar perguntando para... Não, é professor youtuber. Não, né, gente? A gente tem aí alguns meses
Ainda dá tempo, né, de reorganizar não é a prática, é o currículo para o ano que vem, para entender como é Claro. que isso vai ser. Ainda dá tempo. Mas a gente sabe, né, quais são as relações de poder, o que está por trás, né, aqueles grupos que detêm aí como fala um amigo meu, detém o toco, né, então os caras têm a grana, a gente sabe como é que isso se relaciona. Mas a gente precisa fazer um movimento de resistência, né? Não permitir que isso aconteça, dizer para a sociedade mais ampla, olha, vamos conversar, e não jogar nas costas do pai e da mãe essa decisão, né, ou da criança. Isso é a comunidade escolar, são os professores, é o sistema de ensino, enfim, né, universidade, agora deveria ser... Você sabe, Kátia, só um parênteses, né, as faculdades não foram chamadas para discutir esse assunto, e Não. poderiam Nem os contribuir muito. professores da educação Não, básica. Ninguém foi exatamente. chamado. Aí você vê umas aberrações do tipo, né, vamos retornar à escola no dia tal. Quem foi consultado? O sindicato das escolas, o patronal, né? Não, Sim, sim. então, a gente tem que tomar cuidado só com o que sai na mídia, aprofundar um pouco esse conhecimento. E assim, né? A Vera tocou num assunto bem interessante. Pode, claro que pode, contraturno, não importa, pode fazer do jeito que for. Está no plano pedagógico? Manda ver. Né? Faça ampliação da cultura, faça as crianças produzirem isso. Não há problema. Estando no plano, está documentado, sem problema algum. Ó, a gente tem uma pergunta aqui, a Samantha perguntou no privado, eu vou trazer para todos, né? Ela faz uma pergunta, você estava começando a falar de registro, quando eu retomei aqui o chat, para a gente não perder as falas das pessoas, né? Porque a gente já ia caminhar para outra direção. E ela faz uma pergunta aqui muito relevante, Arthur. Eu acho que você vai caminhar um pouco nessa direção para nos ajudar a pensar isso. Ela pergunta assim, ó, com esse cenário de atuação remota, como o registro pode ser feito para ser como se fosse um termômetro, alguma coisa que pudesse ajudar a engajar a aprendizagem, considerando que ele poderia nos embasar a pensar em práticas mais direcionadas a cada aluno, a cada perfil de estudante, vendo global, né, fazendo uma leitura macro e agindo no microcosmo, até para reduzir a chance de evasão. Então, eu quero abrir parênteses aqui. A gente tem uma situação muito diferente das escolas públicas das escolas particulares. Nós temos alunos que são professores de escolas públicas. Então, a gente acompanha muito esse público. E nós fizemos um mapeamento bem significativo de quantos alunos, quantos e quais alunos nossos professores tinham engajados a essa modalidade remota. Quantos conseguiam ter aula remota, quantos conseguiam acessar, que tinham celular ou algum modo, né, de fazer acompanhar as aulas, né? Então, essa questão do engajamento e da evasão é muito séria, porque o que acontece? Os alunos não têm dados, não têm planos de dados para poder fazer esse acompanhamento. E um dos aspectos da escola, um deles, dentre muitos, mas é garantir o contato entre pessoas. Então, esses jovens sozinhos em casa, a gente sabe que tem muitos problemas socioemocionais que vêm surgindo e vêm se... Eu vi hoje uma pesquisa dos alunos longe da escola, que tem aumentado muito a violência, a gente sabe disso, que tem a questão alimentar, ela é grave, as questões emocionais também têm sido bem evidenciadas. Então, ela pergunta aqui, ó, nesse cenário, né, esse cenário que é diferente da escola particular da escola pública, nesse cenário remoto, como é que a gente poderia usar o registro como uma maneira, assim, como que a gente conseguiria observar nossos alunos, captar informações, pensando nisso que você está falando, no silêncio e na fala, esse aluno com a câmera fechada o tempo inteiro, que indicadores isso pode trazer para a gente? Como é que pistas a gente poderia, Arthur? É claro que eu não quero que você responda, porque não tem uma receita, não é isso, mas é um pouco para a gente pensar. Na sua fala, o que você vai encaminhar, que talvez você nos desse pistas. E a gente que vai tirar essas pistas também, né? Não necessariamente. Tá bom? Só para você ter isso um pouco em mente. Puxa vida, você sabe, Kátia, que eu vim para a live torcendo para ninguém fazer essa pergunta, né?
Não Mas ia não dar. tem jeito. Sabe por quê? Se ninguém fizesse, eu ia fazer. Eu sei. Mas, gente, é um assunto tão difícil, tão complexo. É. E porque o que acontece? O acesso... Bom, primeiro que nenhuma rede estava preparada para isso que está acontecendo. Não. Seja pública, privada, colégio chamado de elite, não, nenhuma estava preparada. Se alguém vier aqui dizer, não, é o colégio que eu trabalho, não, nenhuma. Então, isso exigiu das escolas, dos professores, né, de todo mundo que trabalha com a educação, um repensar. Eu tomo muito cuidado para falar nisso, para não achar que nós estamos romantizando a tragédia, né? Mas, assim, precisou repensar. Então, precisei repensar como que eu ponho o documento, o conteúdo na plataforma, como que eu vou pegar ele de volta, como que eu vou fazer uma correção, se eu vou fazer uma avaliação em cima de um processo, como que ela vai ser. Porque, fato é, eu não sei o que deve ser feito, mas a gente já sabe o que não deve. Então, transportar, importar os modelos presenciais para o ensino remoto de forma alguma. Então, se a gente fazia prova mesmo, né? Não dá para você transportar isso para um ensino remoto. Até porque a gente chama de ensino remoto, ensino híbrido, enfim, cada um vai chamar de uma forma. A única experiência que as pessoas tinham em relação a um ensino online era o chamado ensino à distância, o EAD, que tem uma dinâmica muito diferente do que é o ensino remoto, né? Então, fica difícil a gente... Vamos falar de avaliação, né? Ou uma avaliação não cultural. Vamos falar de uma avaliação como ela é concebida, a partir do julgamento, de critérios, aquela coisa toda, né? Fica difícil você conceber um critério de avaliação para algo tão insosso, tão abstrato, né? Agora, pensando na perspectiva cultural, o que a gente precisa fazer? Bom, coloca lá as atividades, os textos, os vídeos, tenta aí trabalhar com as crianças, proporcionar para elas essa ampliação que eu falei para vocês, que aconteceria durante as aulas. Vai colocando. Agora, você não tem como garantir, primeiro, que essa criança, esse aluno, né, esse estudante, acessou. Segundo, se você solicitar uma atividade, você não tem como saber quem fez essa atividade, como foi feita, né? E aí, todo mundo é professor, trabalha com educação, sabe bem do que eu estou dizendo, né? Então, é muito complicado. Agora, os registros, eles apontam para a gente algumas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, a gente tem colegas, né, que a gente sabe aí, fizeram grupos no WhatsApp, alunos que eram assíduos presencialmente, vamos dizer assim, alunos com notas excelentes, quando passou para o ensino remoto, alunos que nunca apareceram. Aí, quando vai ver, os caras eram de escolas mais afastadas, que não tinham acesso à internet. E isso é um indicativo, gente. A gente tem que ver o que faz com esses dados. Outro ponto, né? Para a gente não ficar só jogando também as mazelas da educação na escola pública, afastada do centro, né? A USP, gente. Vamos falar da USP. Lá no centro de pós-graduação, os professores e os alunos da pós-graduação fizeram várias assembleias virtuais para decidir se as disciplinas iriam ser canceladas ou continuar remotamente, porque tem estudantes que não têm acesso. Nós estamos falando de cursos de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Então, esse assunto é muito complexo, porque a gente não pensa na relação virtual, a gente pensa no olho, a gente pensa no que o La Rosa fala de sentir, de ver, né, a experiência no sentido da emoção, que é a escola. Claro, né? Tudo o que está acontecendo deveria, pelo menos, proporcionar para a gente uma reflexão. Mas partindo do princípio que nenhuma rede, né, seja ela qual for, estava preparada para o que ia acontecer. Eu vou dar uma opinião, tá? E aí não tem pesquisa, não tem fundo científico, é uma opinião a partir do conhecimento empírico, o que a gente observa. Para o semestre, para o ano letivo, ou então você coloca nas plataformas as coisas, mas lembrando que você vai ter que reorganizar o currículo para 2021. Essa é a questão, né? Porque o que está acontecendo agora é que as redes, elas estão colocando as matérias, os conteúdos nas plataformas, mas a responsabilidade naquilo que a gente entende como ensino-aprendizagem é da escola. E eles não estão assumindo essa responsabilidade. Joga na plataforma e o pai tem que ensinar, a mãe tem que ensinar.
não pode ser essa relação. Isso não pode ser aplicável. A gente não pode normalizar isso ou normatizar essa relação. Então, o mais adequado, talvez, seria para e repensa o currículo para 2021. Os registros, eles apontam para isso, né? Então, quando as crianças não fazem atividade, quando as crianças não acessam as plataformas, a gente puxa lá os boletins de acesso, sala com 40 alunos tem 2, 3 acessos. Então, nós estamos educando, nós estamos ensinando quem, gente? Cadê a educação de qualidade, gratuita e acessível para todo mundo? É para todo mundo que tenha computador, para todo mundo que tenha internet. E não é só escola pública. Minha irmã, meus sobrinhos estudam em escola particular, né? E eles compartilham o mesmo computador. Não dá para eles fazerem ao mesmo tempo. Então, isso acontece com quase todas as famílias, porque nenhuma família também esperava esses acontecimentos. Foi todo mundo pego de surpresa. Então, como eu disse, não dá para ficar importando métodos, não dá para ficar importando formas, e a gente precisa repensar o que vai ser feito daqui para frente. E para isso, é fundamental isso que nós estamos fazendo aqui, ó. É conversar, é discutir, é debater, é criticar. Não concordo, porque a gente não precisa concordar, mas as ideias, elas têm que circular, elas têm que não fechar, né? Muito pelo contrário, no espaço virtual fica muito mais fácil as ideias se difundirem, né? Porque o céu é o limite, né? Então, acho que essa é a ideia, é de conversar, de tentar, sabe, esparramar essas reflexões para o máximo de pessoas possíveis. Agora, infelizmente, né, a gente tem, agora respondendo de fato a pergunta, né, a gente tem uma concepção do registro cultural que é retroalimentar, vamos assim dizer, a prática pedagógica a partir dos acontecimentos. Isso não tem como acontecer no ambiente virtual. Essa é a questão, porque, primeiro, que cada criança está isolada no seu canto, e segundo, que a gente não tem como garantir que essas informações que estão chegando para a gente realmente são informações da criança. Né? São realmente a percepção que ela está tendo, né? O reconhecimento que ela tem, né? A vivência, a vida ali que ela está tendo ali das coisas que estão acontecendo. Né? Não sei se... Eu queria trazer para cá uma fala da professora Eliane Correia. Ela disse assim, ó, creio ser o mais relevante agora que a escola compreenda que nenhum registro tem sentido se ele for deixado numa gaveta, a serviço de um componente curricular. Os diferentes registros em conjunto, de diferentes componentes de uma área, como linguagens, por exemplo, é que são relevantes. Nesta época trágica em que vivemos, a forma como ele se expressa em textos verbais, a linguagem corporal utilizada ou não para interagir na aula online, sua relação, ela está falando do aluno, né? Com aspectos corporais, por exemplo, sua relação com seu corpo, com padrões estéticos, etc., é que darão ao corpo docente uma visão do sujeito que ali se encontra. Mas embora falemos, a escola ainda é o unidos do cada um por si. Enquanto pensarmos assim, metodologia de projetos jamais se corporificará ou estará a serviço de uma boa prática educativa. E aí eu vou juntar uma coisa que a Cris Rangrad trouxe. Ela falou assim, há também os estudantes que não têm perfil psicológico para se expor na tela. Então, a gente pensando nessa complexidade desse momento, porque nós temos, assim, uma situação de exceção que parou o mundo, nós temos pessoas morrendo, a gente já tem 104 mil mortos no Brasil, a gente tem problemas com políticas públicas que não estão dando conta ou não estão parando para ouvir quem deveria ser ouvido, né, professores, né, e a categoria, né, que está ali na ponta da atividade, que está com os alunos, então tem várias coisas acontecendo. Então é nessa complexidade que nós estamos agora. Por isso que eu fiz questão de trazer essa ideia do currículo cultural, Arthur. Porque se a gente tivesse um currículo estruturalista, um currículo mais tradicionalista, nós não estaríamos discutindo essas questões que nós estamos aqui discutindo. Nós só estamos discutindo porque nós estamos falando de currículo cultural, que pensa nas pessoas, nas suas culturas, nas suas interações. E no modo como isso vai ser significado por cada um, né? E como isso vai constituir esse modo como o sujeito se vê e como vê o mundo.
Então, é exatamente por isso. Aqui a gente não tem receita, a gente não tem a pretensão de dizer, né, de prescrever nada, mas a gente quer discutir educação. É isso que nós temos feito há meses e é isso que nós pretendemos continuar a fazer. Então, essas falas que os professores trazem aqui, que os colegas contribuem, nos ajudam a pensar essa educação. E é exatamente isso que você está falando, né? Então, o que nós vamos fazer com essa informação toda? Esses são os registros desse momento, eu fico pensando, falando de registros, né? Os nossos registros são esses. É do aluno que não entrou, é do aluno que não abriu a câmera. Então, são esses silêncios, são esses distanciamentos, são esses sujeitos à margem, né? Isso tudo é dado, é informação para a gente pensar o currículo daqui para frente. Ela completou ali, deixa eu ver. Cadê aqui? A Eli está dizendo que está saindo. Ó. O papo está maravilhoso, infelizmente tem que ir. Tchau, Eli. Então, antes de você ir, eu só queria dizer que eu tenho saudades de frases como unidos do cada um por si. Sinto falta dessas frases. Você não está me chamando de velha, não, né? Não, né? Não está me chamando de velha, de idosa, não. Né? Absolutamente. Claro que não, tá bom. Beijo, gente. Mas por favor, responda aí o nosso formulário. Você vai levar 5 minutinhos, porque é importante para a gente. Ou copia. Obrigada. Obrigada, Eli. Você sabe, Kátia, que assim, né, a gente se pega, né, em algumas discussões, por exemplo, como é que vai ser a educação depois que isso tudo passar? Então, mas a gente precisava primeiro passar, né? A gente precisa, é um dia de cada vez, porque, por exemplo, a nossa geração de todos nós aqui, nós não passamos nunca por isso. Esse tipo de coisa é novo. Então, isso é novo para todo mundo. Então é muita ingenuidade da gente achar que a escola vai ser a mesma, que a prática... Porque é tudo novidade. O que eu acho, né, aí é uma percepção mesmo, a gente precisa ter o espaço, como esse espaço e outros tantos, de discussão, de diálogo, para ir pavimentando ações na medida em que as coisas vão acontecendo. E é interessante também porque esse lance de acessar a plataforma é curioso, né? Porque, às vezes, no presencial, alunos que não falam são alunos que acessam a plataforma. Então, qual é o tipo de indicativo que eles estão dando? Porque o aluno não se posiciona na oralidade quando acontece a aula presencial, mas ele está ali, ó, você está vendo a janelinha. Pode ser que a câmera esteja fechada. Então, quais são as mensagens que isso vão passando? A gente não, eu não sei o que fazer, mas como eu falei, a gente já vai identificando coisas para não fazer, né? Então, a gente não pode, quando voltarmos ao presencial, pegar todas essas informações que nós coletamos e desconsiderar. A gente tem que lembrar que o nosso aluno, a nossa aluna, que não se posiciona na oralidade, ele estava aqui, né? Ele estava com a câmera fechada, mas ele estava, né? Então, essas coisas são indicativos. Se a gente chamar isso de registro virtual, cultural, sei lá, mas se a gente chamar isso como registro, não tem como a gente desconsiderar isso na hora que a gente for pensar a ação pedagógica, a próxima ação pedagógica. Essa mistura de registro com pensar, a reflexão, a proposição, é o que a gente chama de avaliação cultural. Então, a avaliação cultural, na verdade, ela sai de cima do aluno e ela fica centrada no professor. É o professor que precisa olhar para o caminho, para o percurso que ele fez e identificar se as ações didáticas foram suficientes para uma ressignificação, se ele fez uma boa ampliação, se aquela atividade propiciou para o estudante que ele pudesse, caso a atividade fosse atravessada, né, fosse uma experiência para ele, se ele ressignificasse. Eu costumo muito comparar com aquele disco do Pink Floyd, né, o Dark Side of the Moon, que tem o prisma, né? Então, o nosso aluninho é aquela luzinha que entra e ele sai com vários... Ou seja, a escola precisa proporcionar esses vários olhares, né? Agora, qual ele vai escolher, se é que ele vai escolher, isso é subjetividade, gente, né? É as experiências, são os atravessamentos, é a produção da subjetividade. Isso tem tempo, pode ser que ele termine o ano escolar sem ressignificar. E aí, lá na frente, depois que ele terminou a escola, de alguma forma, isso retorna, a experiência volta, a subjetividade é ressignificada e ele ressignifica aquele pensar. Pode acontecer também. Então, por isso que o professor precisa
olhar para a prática e avaliar na prática dele, professor, se as orientações foram suficientes. Nunca são, né? Sempre a gente pode dar mais, a gente sempre tem essa sensação, né? Que sempre pode trazer mais, falar mais, mas é importante trazer um leque de opções maiores, que a gente chama de ampliação, aprofundamento, que propiciem essa ressignificação. Agora, como isso vai acontecer no ambiente virtual, principalmente no ensino remoto, né? Que agora as pessoas chamam de ensino híbrido também, né? Então, é difícil mensurar, né? Porque a gente nunca viveu isso. Então, os instrumentos, eles vão ser criados no tempo em que eles estão acontecendo. Eu espero que a gente retorne para o presencial antes que eles consigam criar os instrumentos, né? Mas, enfim. Ó, a gente tem o Anderson Pereira dizendo aqui, ó, é muito triste toda essa situação que estamos vivendo. Essa semana, em uma matéria jornalística mostrando a situação de rua de muitas famílias. E como as escolas estão fechadas, muitas crianças estão em situação de extrema vulnerabilidade. Fica muito difícil trabalhar o currículo nesta realidade. A situação de voltar à modalidade presencial, em alguns casos, é uma situação de vida e morte. A gente sabe disso, é verdade. Por isso é uma decisão muito difícil. Logo, o nosso papel enquanto educador é maior do que ensinar. Se não voltarmos, como vai ficar a situação dessas crianças? Quem vai olhar por elas? Voltar às aulas na modalidade presencial, né? Tem muitas questões aqui. Tem crianças que dependem da escola para se alimentar todos os dias, para ter alimentação. Tem crianças que estão mais vulneráveis, sofrendo mais abuso físico, né? Psicológico. A gente sabe que isso aumentou. Também, né, Kátia? As mulheres, isso aumentou demais. Então, não é por isso que eu estava dizendo lá atrás, é uma situação complexa. Sim. Ela é complexa para dizer o mínimo, né? Por isso que, assim, o currículo cultural, a gente costuma repetir a seguinte frase: nós não nos pretendemos a hegemonia. O dia que ele for hegemônico, a gente contesta ele, né? Porque a gente não quer ser hegemônico. Então, partindo desse princípio, né? A gente não vem aqui como você bem disse, né? Não há caminho, caminho. Existem caminhos ou encaminhamentos. Nesse caso, eu concordo plenamente, Anderson. A gente fica entre a cruz e a espada, mas tem uma coisa que a sociedade esboçou fazer e parou, e ela tem que retomar. É cobrar do poder público o que é do poder público. Então, por exemplo, cartão merenda tem que ser entregue para os estudantes, independente se eles estão frequentando a escola ou não, porque o dinheiro está sendo repassado. Exato. Se vai voltar no presencial, estou falando de escola pública, né, gente? Se vai voltar no presencial, a escola precisa garantir a saúde da comunidade escolar, não só das crianças, mas dos professores também. O que a experiência nos mostra, né? Outros países que reabriram as escolas fecharam de novo. Então, não adianta abrir, porque a gente parou num platô muito alto, 1.000 e poucas mortes por dia. Então, abrir para quê? Eu acho que não é nenhuma condição de vida ou morte, é de morte mesmo. Então, o que o poder público tem que fazer nesse... E a gente, como educador, que pensa em educação, a gente precisa forçar o poder público a dar subsídio. Então, é o cartão alimentação, prover, por exemplo, para o micro e pequeno empreendedor o crédito lá da Caixa, essas coisas. A gente precisa forçar essas coisas, né? Agora, parece que não tem relação, mas, gente, se a gente fica, vamos falar de educação física, se a gente fica trabalhando com a criança, joga a bolinha para a mão direita, pega com a mão esquerda, sabe? Conteúdos que não têm relação nenhuma com a sociedade, essas crianças, quando adultos, jamais terão essa relação. Elas jamais conseguirão pensar de forma crítica a sociedade. Então, que escola que nós estamos fazendo? Uma escola, como o Paulo Freire falou, reprodutora de desigualdade. Por isso que os conteúdos, as orientações, elas precisam estar atreladas com o que acontece no entorno da escola. Aquele movimento que houve das ocupações das escolas foi um bom termômetro nesse sentido, né? Eu estou dizendo assim, o movimento de ocupar o espaço público de educação pela educação. A gente não tem como fazer isso agora, né? Porque nós não podemos fazer aglomerações, né? O poder público exige a não aglomeração. Mas ele tem que prover essas populações que estão em estado de vulnerabilidade, né, gente? Isso tem que acontecer. Então, nesse momento, o processo de ensino, aprendizagem, os conteúdos, segundo plano, talvez terceiro plano, a gente tem que garantir a saúde das pessoas, a vida das pessoas, a alimentação. Penso que seja por aí o caminho, né?
Ó, tem uma fala da Jovelina aqui, ela está dizendo assim, ó, já pensei sobre isso, mas o Estado não pode querer que os professores, mais uma vez, resolvam a situação com lousa e giz. Pior ainda, nem isso podemos oferecer nesse momento. É o que você está falando, né? Tem coisas que são do poder público, né? Então, mas é isso que acontece, né? Quando sai a pesquisa lá, 60% das famílias querem a volta às aulas, mas não é a família que tem que decidir. Você entende? É o poder público, e o poder público não consultou as universidades que trabalham nesse sentido, não consultou, por exemplo, vocês aqui da casa, que trabalham com educação. Então, gente, espera aí, da onde que estão saindo essas ideias? Da onde que estão saindo? Existem coisas que permeiam as relações do tecido social de interesse? Tudo bem, mas a gente precisa, como sociedade, que pelo menos pensa criticamente isso tudo, cobrar do poder público o que é dele. Então, o cartão alimentação é para ontem, né? Não é? Nós já estamos aí 4, 5 meses, né, nessa pandemia, né? E tem famílias que não receberam desde o primeiro mês. Poxa, Exato. é essas coisas que a gente precisa mobilizar. E aí, como eu disse, para nós é repensar o currículo. Olha para os registros, e aí os registros pode ser... Por isso que é importante ouvir os docentes. O que os docentes que estão na linha de frente desse ensino remoto, o que eles estão trazendo? Ouve os docentes e, a partir dessa escuta, reelaborar o currículo para 2021. Pronto. É óbvio que vai ter perda, gente. A gente parou o ano letivo. A gente sabe bem que nessa estrutura que é a escola, como a gente conhece, quando chega junho, um mês de férias, você vai retomar em agosto, já é, pelo amor de Deus, você imagina... Já é impactante. Então, não considerar isso, gente, é tratar de outra escola, não a brasileira, né? E a gente tem que analisar o contexto da escola brasileira, senão a gente fica discursando, né? Fica na demagogia. O Fernando Schwinn está dizendo assim, ó, cada vez mais, e sobretudo em fase de ensino remoto, a escola não deve mais pensar o corpo como mero instrumento de produzir atividades físicas. Pergunto, Arthur, o que significa hoje para a educação física pensar o corpo e suas culturas do movimento quando o corpo agora está ausente? Poxa vida, eu conversei, fizeram essa pergunta para mim um pouquinho antes dessa live. É difícil, né? Porque o corpo ausente, ele também, claro, eu entendo que é fisicamente que ele se refere, mas o corpo ausente, ele também se dá na prática, né? É o corpo que não é permitida a circulação, né? E é engraçado essa questão dos padrões, qual corpo pode circular e qual corpo não pode circular. Por isso que eu digo que, né, talvez, né, a gente tem que repensar essa produção de significados, essa produção de sentidos que a gente gera através do corpo, através das práticas corporais. Então, nesse momento, por exemplo, é bem como você disse, a gente não tem que ficar produzindo atividades físicas descoladas da realidade, mas produzir significados, ressignificar e produzir sentidos para o que está acontecendo, permeando a volta. Agora, o corpo ausente, você não tem como garantir que ele estará mesmo online, né? Não tem como. Não vejo, pelo menos do que a gente conhece, né? Do que a gente vê de acesso, enfim, de conteúdos, até de respostas, né? Que os alunos dão, seja em qualquer nível de ensino, não é só no ensino, no ciclo básico, na universidade também isso acontece. Talvez uma produção cultural desse corpo ausente é exatamente a ausência dele, né? Por que se dá essa ausência? Quais são os motivos que fazem ele não estar naquele espaço, ou ele não circular naquele... Talvez esse seja um encaminhamento possível, né? É muito complexo, né? Você vê, o que a gente vem dizendo, né? A gente está tão acostumado a trabalhar na escola, todos nós aqui somos especialistas no olhar da escola, e de repente a pandemia veio e mostrou para a gente o seguinte, que quando muda a lógica, as práticas elas são modificadas, as culturas elas têm que ser revistas, né? É bem complicado mesmo, né? Eu fiquei pensando aqui desse corpo ausente, né? Mas em muitas medidas, esse corpo ausente também acontece na escola presencial. Ele não está só no remoto. Foi o que eu falei, exatamente. Não é? Quando esse corpo ele é tratado como um corpo não social, quando é tratado como um corpo todo modelado, um corpo padronizado, ele também é um corpo ausente.
Exatamente. De alguma forma. Exatamente. Foi exatamente o que eu falei, né? Assim, a gente já tem uma cultura pré-estabelecida de permissão e não permissão de circulação de certos corpos. Sim. Talvez esses corpos proibidos de circular no presencial estejam presentes no remoto. Pode ser. Ou não. É muito difícil mensurar isso. Né? Porque é muito complicado. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Eu penso que a gente, ao invés de tentar ficar mensurando se eles estão, se eles não estão, a gente tem que pegar os dados que nós estamos coletando dessas conversas, desses encontros remotos e utilizar esses dados quando a gente for repensar o currículo para o ano que vem. Né? Eu também não concordo com essa ideia de que 2020 é um ano perdido. Não é um ano perdido. Ele está gerando uma série de dados para a gente que são substanciais e importantíssimos, mas para repensar o currículo, né? Sim. Não para a gente transformar o professor no que ele não é, né? Sim. Mas é complicado. Então, nessa ideia, né, cara? São muitas coisas para a gente pensar, né? A gente fica... Então, é legal porque eu vi que a Nina escreveu, né? E a Nina, assim, deixa eu fazer um parênteses, né? Ela é uma parceira de escrita, ela é uma amiga muito querida, a gente estava presente em outras lives também, a gente tem uma afinidade de ideias muito grande, e ela fala sobre avaliação, sobre registro, a gente casou as duas orientações aí, e a gente vinha conversando há um tempo atrás assim, olha, talvez seja interessante o currículo cultural chamar a avaliação então de outra coisa. E eu falei, não, nós vamos fazer essa galera ressignificar esse signo, porque a avaliação ela tem que ser vista de outra forma, a epistemologia é outra, a prática é outra, né? Vamos tentar ressignificar essa avaliação aí, pensar no processo, centrar no professor, parar de pensar que todas as crianças aprendem de um mesmo jeito. A gente sabe disso, mas é que a escola promove isso, né? Quando segmenta, quando faz as provas e por aí vai, né? Legal. Mas são temas muito, assim, a gente sabe, né, Kátia, que somente quando fala em avaliação, a avaliação ela ainda é um tema muito arenoso, né? E quando você fala em avaliação na educação física, é pior ainda, porque a gente ainda tem a ideia do professor, né, com o apito no pescoço, a prancheta, vendo se o menino faz um movimento X, Y, Z, de acordo com a classificação de maturação, geralmente do Gallagher, né, que é o mestre do desenvolvimentismo. Mas isso, nos anos 80, 90, nós estamos em 2020, né, a educação física está na linguagem, a gente não tem que mais mensurar o movimento, né? Mas é complicado, né? Desconstruir essa imagem, tentar de alguma forma... A gente tem mais algum tempo, não temos muito não, mas eu fui registrando algumas coisas, queria trazer algumas coisas que eu registrei dessa nossa conversa. Então, você começou conversando, falando com a gente, dizendo assim, e aí veio uma pergunta à minha cabeça, né? Em que medida os registros interferem na avaliação da prática, né? Quando você faz determinados registros, como que isso impacta na prática? Como é que volta para a prática? E aí você foi trazendo algumas coisas muito relevantes, né? Como é que o currículo da educação física foi se transformando, transitando, né? Saindo da área das biológicas, né? Da saúde, para a área das linguagens, portanto, esse currículo passa a ter que ser pensado de um outro ponto de vista. E aí, qual o lugar da educação física no currículo? A minha área é arte, né? Então eu sempre dialogo muito bem com essas áreas que são mais marginais, né? A educação física e outras aí que são mais marginais no currículo. E pensando nessas coisas, Arthur, no currículo cultural, no sujeito que é cultura e que na escola ele dialoga com outras culturas, então professora de arte, afrodescendente, que tem uma formação específica, quando eu vou para a escola, eu não jogo isso no lixo, isso está em mim, né? E eu chego naquela instituição que tem uma tradição, que tem uma história, que tem uma característica, aqui na Digital, que a gente que a gente é voltado para as tecnologias. Então, tudo isso entra em contato e também em conflito, né? Porque essas experiências, elas não são todas, elas não se complementam necessariamente, mas muitas vezes elas conflitam, né? E isso também acontece no currículo dentro da escola.
muitas vezes a cultura do aluno ou as práticas culturais que esse aluno tem, muitas vezes conflita com aquilo que a escola está dizendo. E aí, voltando para aquele atabaque lá, que você citou lá no começo, né? Muitas vezes conflita, né? E como é que essa escola, ela considera ou ela pensa essas possibilidades de criar novos significados para essas crianças? Pensando no prisma lá do disco do Pink Floyd, né? Como é que você tem um determinado conceito, um determinado conteúdo, um determinado procedimento, seja lá o que for, que amplia a possibilidade do menino enxergar o mundo e de se relacionar com o mundo, né? Então, eu fico pensando nessas coisas que você trouxe, na metáfora do rizoma, né? Que você tem um currículo que ele tem uma raiz, ele tem uma ideia, mas ele cresce tridimensionalmente. Por que ele cresce tridimensionalmente? Porque não é uma linha. Isso, não é arbóreo, não é uma trilha. Isso. Ele não é uma trilha, ele é muito mais que isso. E pensando nisso, né, a gente sabe que o trabalho do professor ele não é simples. Ele não é nem um pouco simples. E aí, aqui a gente costuma sempre dizer assim, que educação se faz coletivamente. Então, toda vez que a gente tem aqui conversas com professores, com pessoas que estão tangenciando a educação, mas que vêm conversar conosco, a gente sempre está pensando nessas discussões coletivas, nas reflexões coletivas, nas pessoas que contribuem para que a gente possa pensar a educação de um modo mais amplo, né? E aí temos aqui, vou trazer aqui mais pessoas que estão aqui apontando, parabéns pelo trabalho. Paulo Mendes está dizendo, já que você voltou ao tema da avaliação, como está a discussão sobre os vestibulares lá na Faculdade de Educação da USP? O Chuí está perguntando, está dizendo, curioso vocês dizerem que o corpo ausente já estava presente na escola presencial. É um poeta mesmo, né? Talvez essa fase sirva para evidenciar problemas antes disfarçados pelo cotidiano da escola tradicional. A gente vem fazendo essa leitura aqui constantemente. O aluno que não acessa, o aluno que não faz todas as atividades, a falta de comunicação. Então, a gente sabe que isso já acontecia lá. Só que lá, no presencial, você estava próximo, né? Então, talvez a leitura fosse diferente. A Samantha tá agradecendo, né? Agradecendo aí a nossa live. Eu fico pensando aqui, Arthur, a gente ainda tem alguns minutos para o seu encerramento, ou se você quiser trazer outras aberturas, outras ideias, que a gente sai pensando nelas também, fique à vontade. A gente ainda tem um tempinho. Então, o que o Chuí traz, né, sobre as crianças, né, as pessoas que já eram ausentes, bom, na verdade, você tem uma série de pessoas, né, pesquisadores que já denunciam isso, né, mesmo na escola presencial. O próprio currículo cultural, ele baseia, inclusive, na voz daqueles que, historicamente, foram oprimidos, silenciados, ou como a Kátia falou, né, marginalizados, né, que ficaram à margem do processo. Então, o que acontece é que, nessa transição para o ensino remoto, a gente não necessariamente tem a continuação dessas pessoas invisíveis. Pode ser que elas tenham se somado a outras, ou tenha trocado. É muito cedo para você fazer esse tipo de análise, mas não há dúvidas que pessoas invisíveis, né, vamos assim dizer, já transitavam na escola. Exatamente porque o corpo, né, como produção de cultura e de significados, ali não era permitido transitar, mas estava ali. Por isso que a gente trabalha na epistemologia do currículo cultural com o multiculturalismo crítico, né? Tem vários tipos de multiculturalismo, a gente vai em cima daquele que diz, agora é interculturalismo, né? Interculturalidade, que diz que as culturas estão ali, elas estão em choque, enfim, cada uma tem a sua importância, o importante é que haja troca o encontro das culturas e que se borre as fronteiras, né? Numa cultura híbrida, se é que isso acontece, ou não com a pretensão, mas que não se hierarquize as culturas. Então, essa é uma questão, mas é verdade. E, Paulo, por enquanto, nada de vestibular, né? Eles estão considerando outras formas, inclusive adiamento de provas, né? Nós vamos ter uma reunião agora no dia 19, se não me engano, para tratar de protocolo à volta presencial. Então, nós já estamos organizando, inclusive, uma fala bem pesada com o reitor da faculdade, né?
como secretário de educação, de saúde e tal. Então, o posicionamento da faculdade é esse. Não, é tudo parado, paralisado, até para servir de exemplo, né? Para outras redes e tal. E sobre o registro, Kátia, que você comentou, eu te mandei uns slides, eu não sei se você... Tem um slide que tem uma foto, tem 2 fotos tá. Das crianças brincando. Se você puder... Quer que eu compartilhe? Por favor. Tá, Por quê? Porque você perguntou em que medida que o registro influencia, né? Então, agora eu vou fazer um relato pessoal, né? Essa foto eu tirei. Né? Essa aqui? Isso, ela mesma, né? Então, essa foto eu tirei, tá, gente? Foi para minha dissertação. Eu estava trabalhando exatamente sobre a influência dos registros na prática dos professores, das professoras que dizem trabalhar com o currículo cultural. Esse é um momento de intervalo, de recreio da escola. Então, se vocês fizerem uma análise na foto, vocês vão ver que nesse cantinho à esquerda, na foto do alto, as meninas estão brincando com corda e bambolê. Só tem menina. E na quadra, só tem menino. Né? A gente não vai entrar no detalhe da quantidade, mas só para a gente entender. Olha como a divisão do espaço já é dividido por gênero. Aqui você tem uma clara ideia de apropriação da cultura espacial da escola. Então, a quadra é permitida para os meninos. Para as meninas, não. Mas na educação física, tudo bem, porque eles reconhecem o tempo da escola, da educação física, como o tempo da escola. Então, eles respeitam. Percebe como isso não quer dizer que eles mudaram a representação deles? Olha lá, eles continuam na quadra, no momento, vamos dizer assim, informal, mesmo dentro da escola, a quadra é nossa. E ninguém brigou. Eles chegaram no pátio, eles foram correndo para a quadra e as meninas já foram para o cantinho. Eu, infelizmente, não consegui filmar esse momento, mas eu consegui tirar a foto. Tá aí. E eu fiz todo um trabalho sobre gênero com essa molecada, né? Não de mostrar a importância das meninas, não é isso, mas que elas também têm o direito de se apropriar dos espaços escolares. E depois de todo o trabalho, a foto que eu tiro é essa, né? E não quer dizer que o trabalho foi mal feito, gente. É que a gente concorre com outros textos. Eles acessam outras informações. Exato. Então, de repente, eu não sei qual que é o diálogo que essas crianças têm com os pais, né? O que o pai e a mãe pensam sobre menina, usar quadra, né? São outras representações. Agora, importante é que as crianças entendam que nesta escola eles podem usar, eles têm essa representação, mesmo que isso tenha acontecido. Então, eu acho que esse é o maior exemplo, e foi por isso que eu coloquei, né, Kátia? A gente não combinou, né? Mas esse é o maior exemplo de, olha como o registro influencia, porque se passa batido, gente, isso não é um horário de aula. Se passa batido, eu jamais ia pensar numa outra prática pedagógica que fosse trazer para as crianças a importância das pessoas usarem o espaço público. Perto dessa escola tem uma praça pública com uma quadra. A pergunta é de R$1 milhão, né? Adivinha quem usa essa quadra? Não tem uma menina usando. Tá aqui, ó. Não, na micro-relação, as meninas já não usam. E é o mesmo espaço, tá, gente? Olhando a quadra, é como se você estivesse, né, olhando para a quadra, nas suas costas está esse espaço de cima. Então, ou seja, eles dividiram o espaço, eles criaram fronteiras no espaço sem precisar criar fronteira física. Né? Mas eles precisam entender que existem outras representações, né? O registro impacta muito, por isso que é importante formas de registro, né? A foto é uma delas só, né? Perfeito. Eu vi essa imagem, né? Esse slide, e eu pensei exatamente isso. Falei, gente, mas olha a segmentação, a separação completa, né? Entre o masculino e o feminino, né? Tem uma questão de gênero ali posta muito potente. Muito potente. Eu tenho um grande amigo, professor, né, na faculdade, que ele fala assim para mim, Arthur, mas não tem jeito, quando você põe criança junto, se você for trabalhar gênero, você vai ficar o fundamental inteiro falando sobre gênero. Concordo, realmente eles têm isso muito forte. Mas é importante, então, você não ficar polarizando. As meninas também têm habilidade. Não é nesse sentido, elas também têm o direito de utilizar o espaço, né? Essa é a questão, porque o espaço é público, a escola também pertence a elas, né? E às vezes os meninos se sentem acanhados de ir pular corda, por exemplo, porque existe uma feminização na prática corporal. É isso que a cultura, a educação física cultural vai questionar, né? Não, por quê? Da onde que veio isso, né? É naturalizada essa ideia? Não, alguém criou essa ideia.
Então, vamos desconstruir, vamos tentar proporcionar para as crianças outras ideias, né? Mas não adianta, né? Depois do final do trabalho, a foto foi totalmente segregada. Exato. No espaço, no tempo deles, no tempo autorizado para que eles fossem eles reproduziram a mesma ideia. E isso não quer dizer que eles se tornarão adultos machistas, opressores, violentos, não. Significa que nesse momento a escolha foi essa, né? Isso, mas a escola precisa problematizar. É isso. Precisa, aquilo que está cristalizado, pasteurizado, homogeneizado, a escola precisa problematizar. A Meire está dizendo aqui, ó, na minha escola as meninas brigaram pelo uso da quadra e depois de muita conversa resolveram dividir os espaços. Mas é isso, é um avanço, porque elas estão entendendo que todos os espaços podem ser das meninas, né? Não precisa... E isso é bom para as meninas e é bom para os meninos, porque ambos vão entender que não é uma questão de gênero, né? Os espaços são de todos. Né? Isso. Senão também a gente fica atrelando, e é uma coisa muito preocupante, a gente fica atrelando a habilidade motora com gênero. Então, os meninos são habilidosos, os meninos são fortes, os meninos... Você entra numa loja de brinquedos, você olha para o lado direito, os brinquedos dos meninos é assim, o jovem aventureiro, o engenheiro, não sei das coisas. Aí você olha das meninas, é kit de fritura. Pô, peraí. Isso também é uma ação discursiva em cima do que é ser menina e o que é ser menino. Se a gente não ficar mudando essa lógica, né, que a escola sem partido vai dizer que a gente quer transformar as meninas em meninos, né, que não tem nada a ver, mas enfim, a gente precisa problematizar. Kátia sabe muito bem que uma das minhas últimas brigas lá no ARC foi exatamente fazer as meninas brigarem pelo espaço do intervalo para usar as quadras, né? Elas também têm esse direito, né? Mas é isso, gente. Só para dizer que isso não acontece só na escola pública, isso acontece na sociedade, né? Micro e macro relações. A gente precisa começar a tentar provocar essas crianças aí, porque elas também são pessoas do mundo, elas também leem o mundo, elas também têm representações, né? Eu não sei se vocês conhecem, a gente está indo para o encerramento, tem várias falas aqui interessantes, só queria citar um vídeo, na verdade é uma propaganda, alguma coisa do gênero, e que, assim, como a pergunta, pegaram várias pessoas de idades diferentes, homens e mulheres, e a pergunta era, como uma menina luta? Como uma menina corre? Era como uma menina corre? E aí havia várias representações, as mais tolas das meninas, bem estereotipadas, e aí perguntaram para as meninas, como uma menina corre? E as meninas corriam, né? Como qualquer pessoa. E aí isso tudo gerou uma discussão muito grande depois, né? Reuniram as pessoas e mostraram o vídeo das meninas correndo. Por que você imaginou que menina corresse desse jeito? E aí as pessoas, adultos, mulheres adultas, homens adultos, meninos, e aí começaram a pensar, realmente a gente tem uma visão estereotipada do que é o feminino. E era toda uma discussão sobre o feminino. E o mais triste é que se a menina se apropria da corrida técnica, ela vira sapatão, mulher macho. Pô, olha, gente, pela forma de correr, a gente não pode olhar para essas coisas, ver uma criança de 7, 8 anos falar isso e achar que tudo bem, gente. Uhum. Ela está representando o mundo de uma forma equivocada, não é exato, assim? Exato. Bom, a gente está indo para o final. Eu queria só trazer, tem a fala da Laura, a fala do Fernando Chuí, a fala do Paulo. O Paulo está agradecendo. Que ele saiu para ir para uma discussão sobre mobilidade e uso de bicicleta. O Paulo tem um trabalho muito interessante. Eu estou aqui pensando com ele para a gente fazer uma conversa aqui. A Laura Moreira está dizendo, parabéns, Arthur, pela reflexão. Mesmo dentro da área de história, trabalhar do ponto de vista dos estudos culturais e pós-coloniais não é fácil. Quebramos os paradigmas enraizados num vasto campo do inconsciente coletivo. Pensei nisso ao ver as fotos do seu registro na escola, meninos e meninas. Fernando Chuí está dizendo... Kátia, posso só fazer uma introdução? Claro. A Kátia, óbvio que a Laura, querida, né, ela deve conhecer, mas eu vou falar para todo mundo, né? Tem um livro muito bom que chama Orientalismo, do Eduardo Said, né, que ele vai falar exatamente como que é feita a produção da cultura oriental pelo Ocidente. Então, o Ocidente produz o Oriente como o selvagem, o exótico, passível de civilização. Então, quem vai civilizar?
o Ocidente. É muito legal. E aí ele traz, por exemplo, o filme da Disney, o Aladdin, como se todo mundo da Oriente andasse de tapete mágico, né? Então, é uma forma como a gente representa uma cultura, né, gente? É exatamente isso aí. São os estudos decolonialistas, né? Legal, Laura. Obrigado. Muito legal ela trazer isso. O Chui está dizendo assim, ó, parabéns, Arthur, pela fala tão embasada e consciente. Foi um prazer. Acho que você podia considerar aulas de bateria no currículo escolar. Helenilson está agradecendo, adorei, saudades do Arthur. Enfim, tem mais uma fala aqui. Parabéns pela palestra. Ana Monteiro está dizendo. Espera só um pouquinho, André. A Laura Moreira está dizendo, maravilhoso esse livro. O Michael está dizendo, parabéns, Arthur. Ficou com a impressão de que precisa voltar a estudar essa perspectiva cultural. Carla Joffre, parabéns pelas reflexões. Vai, Andréia. Eu só queria trazer as curtidas aqui do Facebook. A gente teve 5 compartilhamentos. Não dá para falar todo mundo que curtiu, mas são mais de 35 curtidas aqui. Mas o Alexandre Paulo está parabenizando, a Priscila Veríssimo, Luiz Iuso. Então, mandando aqui também, trazendo o pessoal do Facebook aqui para a sala do Zoom. E eu preciso mandar um beijo para a Helenilce e para os filhos. Que filhos maravilhosos. Fizeram um webinar com a gente, foi fantástico. Fantástico. Nativos Digitais. Estará na página do da Digital House Schools. É um dos vídeos que a gente deixou lá fixo, dos jovens, né? Tanto dos nativos digitais quanto do fake news. Vamos falar de fake news, que também com jovens, que fantástico. A gente teve mais de 1000 visualizações desses vídeos no Facebook. Cada um. Né? Porque assim, são pessoas sensacionais. Sensacionais. Arthur, estamos terminando, a gente já avançou um pouco no horário, meu Deus. Queria que você tivesse esse espaço para se despedir, para finalizar, o que você quisesse dizer. Eu agradeço muito o espaço, né, a abertura do espaço, o convite, porque a gente realmente precisa cada vez mais compartilhar, conversar, dialogar sobre práticas, né, sejam elas quais forem, fortalecer a educação, principalmente em tempos tão difíceis, né? Parabenizar vocês, Kátia, Andréia, né, o pessoal todo aí, que bacana que é o trabalho de vocês. Eu desejo muita saúde para todos vocês, para que vocês cada vez mais e mais ampliem isso e que vocês encharquem todo mundo com esse conhecimento, com essa coisa tão gostosa que é a educação, né? Educação qualidade, educação reflexiva. E eu aproveito para fazer um jabazinho aqui. Eu vou mandar no chat. Vende o seu jabá, vai. Isso. Eu vou mandar no chat o site do grupo nosso de pesquisa. Legal. Tem relatos, tem as últimas pesquisas, tem artigos. A gente acabou de publicar um livro semana passada. Todos os nossos livros eles são para download gratuito, né? A gente tem uma responsabilidade social muito grande porque é dinheiro público. A gente tem o dever de reverter isso para o público. Se vocês precisarem qualquer coisa, a Kátia nos slides tem meu e-mail. Pode divulgar, Kátia. Nós estamos abertos para conversar. Se quiser conhecer o grupo, eu escrevi o site do grupo e não dei o enter. Agora foi, né? É gpf.fp.usp.br. Fiquem à vontade, né? A gente tem uns colegas do grupo, né? O Marcelo, a Nina, que vieram prestigiar. Então, vocês todos são todos bem-vindos e bem-vindas lá com a gente, caso queiram, né? Obrigado. A gente vai mandar a apresentação que você preparou, a gente vai transformar em PDF, vai mandar e lá tem o seu contato do grupo, não tem? Tem, no último slide. Né? Legal, vai para todo mundo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês novamente aqui com a gente, né? A gente tem várias pessoas que têm nos acompanhado e a gente vem incorporando, eu acho que a gente vem criando uma comunidade educativa de reflexão, de compartilhamento. Então, cada pessoa que vem aqui vem generosamente para contribuir com essa proposta de pensar a educação que nós temos feito aqui, né? Cada semana a gente aprende mais, né, Andréia? Eu e a Andréia estamos ficando inteligentes, que a gente vem aprendendo, né, Andréia? Nossa, é um mar infinito de
troca de conhecimento, incrível. Muito obrigada. Muito obrigada, Arthur, por você estar com a gente. Imagina, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade, né? Obrigadão. Muito obrigada, Arthur. Obrigada, Andréia, pela parceria aí de estar aqui comigo todas as quartas-feiras, né, dividindo esse espaço comigo aqui de acolhimento aos professores. A Andréia é especialista em acolhimento, viu? Se tem uma pessoa que é boa de acolher, é a Andréia. Arthur, muito obrigada, viu? Olha lá. Arthur, obrigada, viu, pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite e ter feito tão brilhantemente essa conversa conosco, né? Certamente a gente sai muito alimentado. Sempre à disposição, Kátia, sempre. Muito obrigada. A gente sai muito alimentado, como todos os dias. Eu agradeço, então, a presença de todos, né, nessa tarde. Na semana que vem teremos, então, o professor Francisco Tupi. Nós ficamos devendo a parte da gamificação. Nós falamos de Jornada do Herói há algumas semanas e ficamos devendo gamificação, porque a gente se estendeu, se empolgou e não chegamos até o final. Então, semana que vem, quarta-feira, teremos o Francisco Tupi. E aí, quero de novo que os nativos digitais estejam aqui, viu? Sandra, Helenilce, chame os meninos para que eles possam vir também contribuir com o trabalho aqui. Arthur já está convidado, né, para acompanhar essa live. E todos convidados, muito obrigada pela presença. A gente vai encerrar, eu vou fechar a sala